Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, de 13 a 18, diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos a Deus porque ela é viva e eficaz. Fala, ó Santo Espírito do Senhor, ao nosso coração. Traga a interpretação correta e aplique, ó Deus, essas verdades em nosso coração. É o que nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, os gregos na antiguidade, eles inventaram chamadas Olimpíadas, né? Nós tivemos aí recentemente, né, as Olimpíadas. Tivemos até algumas coisas muito estranhas, até mesmo na abertura, né, das Olimpíadas. Mas no início dessas Olimpíadas, né, os gregos eles se reuniam, né, e ali eles disputavam os jogos que tinham, na verdade, não tinham muitas modalidades, mas o grande foco ali, até mesmo destes jogos, é para que aqueles que vencessem, eles tivessem glória, eles tivessem algo glorioso, tivessem os seus nomes marcados naquela sociedade. E o homem, de certa forma, ele sempre procura glória. Nós olhamos, por exemplo, a tantas guerras que existem e as pessoas buscam glória, seja para o país, né, seja aquilo mesmo que está acontecendo lá na Ucrânia, né, nós temos visto lá a luta da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, e a palavra da Rússia é: nós estamos invadindo para a glória da Rússia. E aí nós vemos os ucranianos se defendendo e lutando a guerra, né, para a glória ali da Ucrânia. É muito comum as pessoas elas buscarem glória. E, irmãos, esse texto que nós lemos aqui, ele vai falar algo extremamente glorioso. Algo que é glorioso para mim e é glorioso para você. Diante disso, eu trago o tema da mensagem de hoje, né, o glorioso arrebatamento da igreja. O quão será magnífico este dia. Nós vimos na mensagem anterior, né, nos versículos 13 e 14, né, até o tema da mensagem estava relacionado ao consolo da ressurreição. O quão que a ressurreição ela ele consola os nossos corações, principalmente devido à questão de pessoas que morreram. Para aqueles irmãos ali de Tessalônica que estavam largando todas as coisas por causa de Cristo, muitos estavam morrendo por causa de Cristo, eles estavam sendo consolados por isso. Mas, irmãos, aqui então, Paulo, na sequência do texto, a partir do versículo de número 15, ele vai falar a respeito dessas instruções, né, desse dia tão glorioso, que é o dia do arrebatamento da igreja. Esse dia ele vai ser um divisor de águas. Afinal, a partir ali do arrebatamento, né, principalmente nessa perspectiva do já e ainda não, né? Na perspectiva de outros, não vai ocorrer o início da era eterna ainda. Né? Para aqueles que são, por exemplo, pré-milenistas, a ideia do arrebatamento é que ainda haverá o milênio, né?
mas para aqueles que têm essa perspectiva do já e ainda não, aqui, que já entendem que nós já vivemos o milênio, né, esse será, na verdade, o grande divisor de águas nesse sentido. Dali, a partir dali, encerrará a era, vamos dizer, a era de pecado, a era em que o homem aqui está vivendo na terra, e aí iniciará a era eterna. E na era eterna, nós sabemos, através das Escrituras, que há duas possibilidades, né? Uma possibilidade de vida eterna e uma possibilidade de morte eterna. Paulo ele não está querendo falar aqui a respeito do juízo final em si, mas ele está falando aqui para crentes, ele está falando para a igreja, no sentido de fortalecer a igreja e também fixar a esperança da igreja naquilo que é eterno. Irmãos, quando nós começamos a viver e era possível que aqueles irmãos eles estivessem sendo tentados a desistir por causa das dificuldades, Paulo ele diz: olhe lá para frente, olhe lá para frente. Quando nós olhamos, irmãos, para aquilo que nos aguarda, nós podemos nos encher de esperança. E esperança que eu estou dizendo aqui não é como eu falei pela manhã, não é como algo que eu estou duvidando que aconteça ou eu estou torcendo que aconteça, mas é uma certeza, eu estou aguardando que aconteça. Eu estou apenas aguardando até aquele dia. E irmãos, aqui Paulo, então, ele na sua palavra, né, no versículo de número 15, ele vai falar a respeito dessa primeira perspectiva no final de todas as coisas para o crente. Ele vai dizer aqui, versículo de número 15, ora, ainda vos lembramos, por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A ideia aqui é que até a vinda do Senhor, ou nós estaremos dormindo no sentido mortos, né? Porque o nosso tempo aqui na terra passou, e aí estaríamos mortos, aguardando a ressurreição, ou nós seríamos arrebatados. Oh, irmãos, que glorioso é isso! A questão, essa é o ponto mais elevado da questão da doutrina da salvação. Porque quando nós olhamos a respeito de Cristo Jesus, ele morrendo numa cruz para pagar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, nós que éramos inimigos do Senhor, ofendendo o Senhor com os nossos pecados. Imagina se na perspectiva da Escritura fosse, opa, Jesus reconciliou você com Deus, mas você vai morrer e vai acabar tudo. Imagina que algo sem sentido ainda assim seria. Irmãos, a ressurreição e o arrebatamento que aqui Paulo está falando é aquilo que traz o sentido para toda a obra de Cristo. É aquilo que nos traz grande alegria. Imagina, irmãos, que nós iremos passar a vida neste mundo e Jesus já mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos que, como diz a própria Escritura, que o caminho que leva aos céus é um caminho estreito. Agora imagina vivendo desse jeito, vivendo na perspectiva de renúncia própria, de renúncia da nossa vida, de renúncia das coisas deste mundo, vivendo perseguição, e a palavra de Deus mesmo vai dizer que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Viver diante dessas circunstâncias, sendo que tudo depois se acabará e será aniquilado. Não haveria sentido, irmãos. Irmãos, mas isso que Paulo ele está falando aqui, que está trazendo sobre essa realidade daquilo que será os últimos dias, o dia glorioso da igreja, é para que nós fixemos os olhos lá. Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor Jesus por aquilo que Ele já fez. Por aquilo que Ele já fez em nossas vidas. Pela reconciliação que nós temos com Deus. E agora nós vivemos aguardando esse glorioso dia.
Irmãos, como que você tem vivido nesse aspecto? Quando nós temos essa perspectiva em nossa mente, não apenas de um Cristo que morreu, mas um Cristo que ressuscitou e inaugurando, de certa forma, a ressurreição. Quando nós temos essa perspectiva, quando nós passamos por dificuldades, nós olhamos para aquilo que nos espera. Dessa forma, nós não desanimamos. Dessa forma, irmãos, nós não olhamos para a vida cristã e podemos pensar assim, será que vale a pena viver essa vida cristã? Diante da perspectiva daquilo que nos aguarda, vale muito a pena viver. Vale muito a pena viver. Isso tem que ser o grande combustível da nossa vida. Aquilo que vai potencializar o nosso desejo de fazer mais e mais a vontade de Deus aqui nessa terra. Aquilo que aguarda, aquilo que está preparado para mim, está preparado para você. Se encha disso na sua vida. Olhe com essa perspectiva. Quando você começar a olhar por essa perspectiva, você vai reclamar menos da vida. Quando você começar a olhar mais por essa perspectiva, você vai ter cada dia mais desejo por Deus. Você não vai viver murmurando, viver como se arrastando nessa vida cristã, mas você vai viver cheio da expectativa daquilo que aguarda. E aqui então, no versículo de número 15, ele vai falar sobre a primeira perspectiva. A perspectiva de que, se acontecer de nós morrermos antes do arrebatamento, a ressurreição nos aguarda. Se morrermos antes, como diz, mesmo após a morte, há esperança para nós. Nós iremos aguardar até essa vinda do Senhor. E aqui, irmãos, o versículo de número 16, ele já vai falar a respeito de como será esse arrebatamento. Como será essa vinda do Senhor. Ele vai dizer aqui no versículo de número 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Veja que interessante que Paulo, ele vai falar aqui a respeito do Senhor, principalmente relacionada com Deus Pai. Até porque nós vemos, por exemplo, no quesito do esvaziamento de Cristo, Jesus, por exemplo, ele falando que ao dia do retorno dele ele não sabia. Aquilo lá fazia parte do esvaziamento de Cristo. Então o dia, só o Pai sabia, e ele mesmo falava isso, né, para os seus discípulos. E aqui, irmãos, então, dada essa ordem dele, até porque o Senhor, ele é aquele que está no comando. Ele não é um Deus reativo. Ele não é um Deus que espera as coisas acontecerem para... Opa, aconteceu algo, agora está na hora de eu agir. Não, ele está no controle de todas as coisas. O Senhor é aquele que dita os tempos. O Senhor é aquele que dá a ordem. O Senhor é aquele que dá essa palavra de ordem, está no momento de acontecer. E aqui nós vemos então, irmãos, Paulo, ele tratando sobre essa questão daquilo que iria acontecer, que precederia de fato ali a questão do retorno de Cristo Jesus. Ele diz, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, o Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, Paulo, quando ele escreve à igreja de Tessalônica, ele escreve mais ou menos por volta ali do ano 40, até mais ou menos o ano 45, mais ou menos. E Paulo, então, ele já está tratando de algo que João ele vai tratar lá em Apocalipse, quase 50 anos depois. O Senhor revela para João aquilo que iria acontecer lá em Apocalipse. E nós vemos lá, Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 15 até o versículo de número 19, tratando um pouco a respeito daquilo que Paulo aqui já está revelando, né, revelando para a igreja, até mesmo para fortalecimento da igreja e para que a igreja tenha a viva esperança em suas vidas. Olha o que diz Apocalipse 11, de 15
até o 19, diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te rendemos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Irmãos, esse dia, de fato, será um dia glorioso, mas um dia glorioso para a igreja de Cristo. Esse dia será glorioso para mim e para você. Será glorioso para nós, mas o quão ele será terrível para aqueles que não têm Jesus como Salvador da sua vida. Ele será o dia de fato em que, como lá o texto de Apocalipse, inclusive nós quando vemos Apocalipse, nós vemos que ele tem muita linguagem figurada, né? Também muitos profetas, quando ele utiliza da profecia, usam palavras figuradas. Mas Jesus Cristo, quando ele voltar, ele não voltará como cordeiro, como aquele cordeiro que foi mudo até o matador, mas ele retornará como leão da tribo de Judá. Aqueles que de fato confessam a Cristo Jesus como seu Salvador, será o dia mais glorioso. Será o dia mais glorioso. Mas aqueles que não têm Jesus como Salvador da sua vida, será o dia mais terrível. Será o dia mais terrível aqui vivido. Diante disso, irmãos, nós devemos pensar a respeito disso. Como está a minha vida com Deus? Eu de fato tenho Jesus como Salvador da minha vida? Eu de fato estou aguardando a questão deste retorno triunfal de Cristo, e como ele retornará triunfalmente, eu também triunfarei com ele para toda a eternidade? Ou ainda há resquícios de dúvida na nossa vida? Ou nós ainda pensamos: Senhor, será que se o Senhor voltar eu ficarei? Como alguns pensam, mas na verdade quando até mesmo temos tem um filme, né, ou até mesmo um livro, Deixados para Trás, né, e essa daí é uma perspectiva pré-milenista, né, dos deixados para trás. Na perspectiva do já e ainda não existe deixados para trás. Não existe deixados para trás. Lá será a consumação das coisas. Você está preparado para isso? O seu coração está transbordante por isso? Você tem pensado nisso? Você tem vivido nessa perspectiva? Na perspectiva de que as coisas estão para consumar? Cristo Jesus, ele pode voltar hoje. Ele pode voltar ainda hoje. Ele voltando hoje, você está preparado para isso? Você está, como diz, com as tuas mãos prontas para: Senhor, aqui, está aqui, Senhor, a minha vida que foi entregue a Ti. Está aqui, ó Deus, o trabalho que o Senhor colocou para eu fazer durante toda a minha vida. Você está preparado para isso? Irmãos, a questão é: eu não tenho como responder por você. Eu não tenho como responder por você. Eu não tenho como responder pela minha filha, que está aqui ouvindo essa mensagem. Cada um de nós precisamos pensar e responder isso para cada um de nós mesmos. Nós estamos preparados para esse retorno de Cristo Jesus.
Se ele voltar hoje, eu tenho certeza de que eu subirei, e como diz aqui o próprio texto bíblico, né, o versículo de número 17, dizendo a respeito do arrebatamento, versículo de número 16 está tratando sobre a ressurreição, né, a ressurreição daqueles que morreram. O versículo de número 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Irmãos, quão magníficos são essas coisas. As pessoas têm hora que ficam especulando a respeito de coisas que são até interessantes, mas tem hora que não preocupa com tanto o principal. Muitos preocupam assim, como será o arrebatamento? Será num piscar de olhos? Será que vai ser para todos verem? Mas não está preocupado em estar no meio do povo arrebatado. Está preocupado muitas vezes, será que o meu vizinho vai ver? Será que o mundo inteiro vai ver? Será que vai ser nos ares mesmo? É uma linguagem figurada? É uma linguagem de fato real? Né? Muitas vezes estão preocupados com essas coisas, não estão preocupados em saber e fazer parte. A grande preocupação que cada um de nós devemos ter, preocupação, irmãos, que eu estou querendo dizer, não é no sentido de você se martirizar, não, mas é no sentido de você estar abraçando a fé de fato. Eu estou no meio desse povo. Eu estou no meio desse povo. E estar no meio desse povo não é simplesmente por vir à igreja. Vir à igreja faz parte de uma vida cristã, mas não é a vida cristã. Não é a vida cristã. Nós chegaremos, quando Cristo voltar, nós iremos chegar para Ele e falar: Senhor, eu ia à igreja, estava lá todo domingo, estava lá batendo meu cartão todo domingo, e olha, até quarta-feira eu ia, até na quarta eu ia. Não é isso que vai fazer com que nós entremos no céu, mas é o fato de crermos, termos a nossa vida transformada por Cristo, vivemos a nossa vida 24 horas para Cristo, entregarmos não apenas o nosso coração, mas entregarmos totalmente a nossa vida para Cristo Jesus. E assim, irmãos, nós podemos dizer que estamos preparados. Assim nós estamos preparados. E quão glorioso será esse dia. Você tem aguardado isso? O seu coração tem almejado isso? E o Senhor, então, aqui, através de Paulo, ele vai dizer aqui que estaremos sempre com o Senhor. Oh, irmãos, nós agora temos visto Cristo Jesus através da fé. Olhos espirituais, temos enxergado Cristo nesse aspecto, pela fé. Não pelos nossos olhos meramente, mas pela fé. Mas lá nós estaremos com Ele para sempre. Podemos degustar da presença do Senhor Jesus para toda a eternidade. Será que isso ele enche o teu coração? Isso daí é mais do que combustível para a sua vida cristã? Isso daí é algo assim que tem movido você a querer viver mais e mais para Cristo? Se isso não é suficiente para mover o seu coração, para fazer com que você se dedique totalmente ao Senhor, para que você entregue totalmente a sua vida a Ele, para que você viva, mesmo diante das dificuldades, a alegria. Porque quando nós vemos lá o próprio apóstolo Paulo falando lá em Gálatas a respeito do fruto do Espírito, a alegria está lá no meio. A alegria para nós não é circunstancial. A alegria ela está relacionada à nossa perspectiva, irmãos. Perspectiva de que o tempo aqui é um tempo extremamente curto. E a eternidade nem tempo tem. E nós estaremos lá com o Senhor para toda a eternidade. Que isso seja o grande foco da sua vida. Que isso seja o grande
a combustível da sua vida. Tem hora que nós olhamos assim, olhamos, por exemplo, para a igreja, parece que nós temos mais banco na igreja do que pessoas aqui hoje. Talvez essas coisas até pense assim, será que vale a pena seguir? Eu digo, vale muito a pena seguir. Essas coisas não são coisas que devem nos desanimar. Essas coisas devem, de fato, falarmos, Senhor, de alguma forma eu deveria fazer alguma coisa diferente. Mas não desanimarmos. Nós não temos nenhum motivo neste mundo, por causa dessa perspectiva daquilo que nos aguarda, para desanimarmos. Mas de vivermos cada dia mais radiante do Senhor, para acordarmos de manhã e falarmos ao Senhor, glória ao teu nome, Senhor, porque o Senhor ainda não me levou, mas eu estou aguardando o seu retorno triunfal. E quão glorioso será esse dia. Que Deus derrame assim, irmãos, graça sobre a vida de cada um dos irmãos. E que assim como diz aqui o apóstolo Paulo, versículo de número 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Sejamos consolados, fortalecidos no Senhor. E se de repente algum irmão estiver fraquejando, vamos lá consolá-lo. Irmão, para de olhar para a dificuldade. Olha para aquilo que te aguarda, porque aqui o tempo é curto demais para nós perdermos o nosso tempo com essas coisinhas, dentro daquilo que há a perspectiva de uma eternidade com Cristo. Consolemos uns aos outros com estas palavras. É a palavra que fortalece o meu coração, é a palavra que fortalece o seu coração, para vivermos, irmãos, de cabeça erguida, essa vida cristã que ainda nos resta. Não sabemos quanto tempo teremos. Não sabemos se nós iremos morrer ou se Cristo Jesus voltará antes. Mas enquanto isso não ocorre, seja a nossa morte, seja o retorno de Cristo, andemos de cabeça erguida. Andemos motivados diante do Senhor por aquilo que o Senhor Ele proporciona para nós e por essa bendita esperança que nos aguarda. Que Deus assim venha nos fortalecer